qual seria a proposta de mudança da emenda do artigo 142 que vocês estariam propondo? E quem é o vocês? Quer dizer, quem é o grupo de deputados que está encabeçando essa mudança? Olha, essa proposta foi elaborada por mim e pelo deputado Alencar Santana, e agora nós estamos contando, discutindo com a bancada do PT, com a bancada de outros partidos. Já conversamos com o PSOL, com o PCdoB, começamos as conversas com o PDT, com o PSB, né, com o PSD e com o MDB. Então, nós estamos ampliando aí a conversa. Agora, o que a gente quer mudar? Nós queremos retirar esse pedaço do artigo que permite essa atuação interna das Forças Armadas nas chamadas GLO. Queremos tirar esse final aí, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Esse trecho. Nós também queremos modificar esse negócio de defesa da pátria, né? Pátria é uma coisa, né, que, como dizia alguém aí, é o refúgio dos canalhas, né? Nós queremos dizer claramente a defesa da integridade nacional, do território nacional e da soberania. Então, nós vamos mudar isso também, né? Agora, o que a gente propõe acrescentar? Acrescentar 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, a gente quer estabelecer que qualquer militar que queira ocupar um cargo civil deve ir para a reserva. Então, não tem, talvez, ele foi para um cargo civil, vai para a reserva. E não pode ir e voltar como atualmente. Não, vai, tchau. Ele vai optar se ele quer continuar a carreira militar ou se ele quer ir para a carreira civil. Então, não tem meio termo, né? Segunda coisa, a gente quer... Desculpa te interromper, apenas para a nossa audiência poder acompanhar, porque atualmente um militar da ativa ele pode, por exemplo, virar ministro de Estado e retornar para as Forças Armadas sem passar para a reserva, é isso? Exatamente, o general Pazuello, General Ramos, que poderia, se ele não tivesse um problema de tempo lá na carreira, ele poderia ter continuado militar, né? E vários outros menos famosos. Para poder ocupar qualquer cargo civil, previamente tem que ir para a reserva. Exatamente. A segunda coisa, a gente também propõe um outro parágrafo que diz categoricamente, expressamente, que as Forças Armadas e os seus membros não podem, em hipótese alguma, ter qualquer atividade política, né? Nenhuma interferência na política e nem sequer utilizar, né, do seu cargo politicamente. Então, uma coisa que já está, aliás, na lei, no Código Militar, e que agora o general Tomás hoje resolveu exercer esse artigo, diz que você não pode falar general isso, general aquilo, capitão não sei o quê. Você não pode. Você quer concorrer para deputado? Você concorre, mas não vai poder utilizar esse título, né, de general, de capitão, de coronel, né? E não pode também interferir na política. Então, aquele famoso tweet do general Vilas Boas, aquilo jamais poderia acontecer caso tivesse em vigor a nossa proposta, né? O tweet durante o processo de julgamento do habeas corpus do Lula, né? Exatamente, né? E o terceiro ponto, Breno, a gente permite que as Forças Armadas participem em operações de defesa civil. Defesa civil está bem caracterizado na Constituição. Defesa civil é, por exemplo, o caso dos Yanomamis, é o caso de São Sebastião e outras, o Brumadinho. São momentos em que as Forças Armadas vão apoiar o socorro à população. Por exemplo, está classificado como GLO a distribuição de água no Nordeste. No meu modo de ver, a distribuição de água no Nordeste, com caminhões-pipa em momentos de seca, é uma operação de defesa civil, não de garantia da lei e da ordem, né? Se houver saques, quem tem que atuar é a Polícia Militar, ou, no limite, a Força Nacional de Segurança, mas não o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, nós queremos que as Forças Armadas se concentrem na sua atividade, que é a defesa do território, da integridade nacional e da soberania. Eu estava conversando, Breno, com o comandante da Marinha, há cerca de 10 dias atrás,
né? E ele estava me relatando, ele falou, Zaratini, nós não temos recursos para defender o Oceano Atlântico, nós não temos recursos para defender o Brasil da pirataria, tem diversos casos de pirataria, nós não temos recurso para tirar os barcos de pesca ilegais que vêm pescar no nosso mar territorial. Nós tivemos aquele acidente, você se lembra, lá no primeiro ano do governo Bolsonaro, um derramamento de petróleo que poluiu todas as praias do Nordeste. Nós não conseguimos descobrir, achar quem era que fez aquilo, não pudemos reprimir. Então, você não tem, as Forças Armadas hoje, condições de fazer a sua tarefa, né? Você vê a atuação de aviões do tráfico de drogas que entram pela Amazônia, isso tem que ser reprimido, né? Então, essa defesa da soberania nacional é que as Forças Armadas têm que se concentrar, e não propriamente nessas atuações internas que não têm nada a ver com a função delas. A consequência dessa mudança que vocês propõem no artigo 142, em termos de garantia da lei e da ordem, seria constituir no Brasil algo semelhante ao que tem os Estados Unidos, uma guarda nacional sob responsabilidade do governo federal que possa ser movimentada ou utilizada para situações nacionais de emergência em termos de segurança pública? Olha, nós não estamos propondo isso nessa mudança, né? Logicamente, isso tem que ser avaliado no momento posterior, caso ela seja aprovada. Do meu ponto de vista, Breno, eu não sei se é necessário criar essa Guarda Nacional. Nós temos a Força Nacional de Segurança, nós temos as polícias militares, as polícias civis, então a Polícia Federal. Então, no Brasil tem bastante estrutura. O problema é utilizar bem essas estruturas, né? Então, eu não sei se é necessário ter Guarda Nacional. Eu tenho muita dúvida se é preciso criar uma nova estrutura, uma nova hierarquia, né? Se isso é tão necessário assim. Eu acho que é muito melhor a gente, por exemplo, começar a discutir melhor num outro... Não estou falando nessa PEC, não, mas em paralelo. Como funcionam as polícias militares, né? Qual é a atribuição delas, como elas devem ter relações com a população, enfim, uma outra concepção também de polícia militar no nosso país. Zaratini, você que há muito tempo lida com essas questões de defesa nacional, que tem diálogo com oficiais das Forças Armadas, você percebe resistência nas Forças Armadas à mudança do artigo 142? É evidente que nós vamos encontrar resistência. Até agora, nenhum militar se expressou em relação a essa emenda que nós estamos apresentando, né? Como eu falei para você, eu tive com o comandante da Marinha, ele não tocou no assunto. Eu fui lá também para falar de outras coisas, né? E ele não tocou nesse assunto, né? Eu também, até agora, vou estar na semana que vem com o comandante do Exército, o general Tomás. Mas a pauta não é essa. Eu quero discutir outras questões, são exatamente os projetos estratégicos aí da defesa nacional e a revisão, né, da nossa Estratégia Nacional de Defesa, que está exposta no chamado Livro Branco da Defesa Nacional, que tem que ser examinado pelo Congresso. O texto que está no Senado, já foi votado na Câmara, está no Senado, é muito fraco, é muito ruim, não coloca as questões essenciais para o mundo hoje. Agora estamos tendo a guerra da Ucrânia, né? São situações novas, Breno, que têm que ser analisadas dentro de uma estratégia de confrontos, de novos confrontos internacionais, qual o papel e a posição do Brasil. Então, isso tudo tem que ser levado em discussão novamente. Eu acho que o governo Lula, deveria retirar esse texto que está lá no Senado e elaborar um novo texto e encaminhar para a Câmara dos Deputados e para o Senado para um debate, e não um texto elaborado pelos militares, como foi esse que está em discussão. Um texto elaborado pela sociedade, com a participação dos militares, mas também com a participação de parlamentares, com a participação da academia e de todos que queiram discutir esse tema, né? Então, o tema Forças Armadas não pode ser um tema para só os militares discutirem. Esse é um dos maiores erros da sociedade brasileira, é não querer discutir as questões das Forças Armadas.